Prezados alunos, olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a transferência de calor por condução em regime permanente e unidirecional. Quando a gente fala em superfícies estendidas, elas basicamente consistem em uma haste que ela vai se projetar de uma determinada superfície, que a gente chama de base, em direção a um meio que está a uma temperatura diferente da temperatura de base. Tudo bem? Essa transferência de calor no interior da haste, ela ocorre por condução da base para a ponta ou da ponta para a base, depende de qual a maior temperatura, se é a temperatura do meio ou se é a temperatura da base, certo? Nas laterais da haste pode haver transferência de calor por convecção. Então, na figura aqui, o que a gente observa é que, por um pequeno elemento diferencial que está sendo mostrado para a gente, existe uma taxa de transferência de calor na direção X, que está entrando na parte de esquerda desse elemento diferencial, e está saindo uma outra taxa de transferência de calor, que é a condução em X mais um valor dx aqui, que é a espessura basicamente do elemento diferencial, e pela lateral está saindo uma taxa de transferência de calor por convecção. Isso vai ser muito importante na hora de a gente fazer a análise do balanço de energia. Antes de mais nada, a nossa análise ela vai adotar as seguintes hipóteses. Primeiro, que a gente vai estar trabalhando em regime permanente, que a condução de calor ela vai ser unidirecional, na direção X, onde X está arbitrado da base da letra para a ponta dela, certo? As propriedades vão ser constantes, a radiação vai ser desprezível e nós não vamos ter geração de calor. Essas superfícies estendidas elas são muito importantes para justamente dissipar potência em equipamentos eletrônicos ou mesmo equipamentos elétricos maiores, com alguns geradores, alguns motores, onde para fazer o resfriamento a gente coloca esses hastes ou essas aletas aqui para quê? Favorecer o transporte de calor entre a superfície e o meio em que ele se encontra. Tudo bem? Então, para a gente fazer o balanço de energia, só naquele elemento diferencial que foi colocado aqui em destaque para a gente tem uma certa taxa de transferência de calor que vai estar entrando aqui na posição X. Na posição X mais dx, a gente tem uma outra taxa de transferência de calor saindo. E nas laterais, superior, inferior, frontal e posterior, nós vamos ter uma taxa de transferência de calor por convecção. Então, para o balanço de energia, a gente vai ter a taxa de transferência de calor por condução em posição X como a taxa que entra. Na taxa que sai, a gente vai ter a condução que vai existir na posição X mais dx, mais o efeito da convecção. Notem que a convecção está no formato diferencial. Isso porque a área da superfície não é a área completa, porque o comprimento que a gente tem para o elemento diferencial é só um dx, então a área está incompleta, é uma área indiferencial para o termo da taxa de transferência de calor por convecção. Então, se a gente pega esses elementos e substitui eles no balanço de energia, o primeiro termo fica zero, que está em regime permanente, os termos de energia que entram, os termos de energia que saem estão aqui, e não vamos ter energia sendo gerada. Bem? Qual que é o detalhe? A gente não conhece quem que é essa taxa de transferência de calor, nem na posição X mais dx, nem na posição X. Mas nós já vimos que é possível utilizar a expansão em série de Taylor para descrever a taxa de transferência de calor que a gente tem na face direita em função da taxa de transferência de calor que a gente tem na face esquerda, mais esse termo que vem da expansão da série de Taylor, que basicamente define quanto que variou dessa taxa de transferência de calor entre uma face e outra. Então, portanto, a gente consegue escrever o balanço de energia como sendo a taxa de transferência de condução que a gente tem na posição X, menos a taxa de transferência de calor na posição X mais dx, que a gente escreve como a taxa de condução da posição X, mais o quanto variou entre uma face e outra da transferência de calor. Certo? Bom, o termo da condução de calor em X, ele vai acabar cancelando, então sobra para a gente no balanço de energia uma expressão desse tipo aqui, ó, onde eu tenho uma derivada da taxa de transferência de calor por condução em relação a X, vezes uma espessura dx, e uma derivada da taxa de transferência de calor por convecção. Se nós substituirmos a expressão da convecção, a gente vai ter aqui o coeficiente convectivo,
a área de transferência de calor por convecção, que é essa área que está vendo aqui colorida, mas o que a gente não vê, que seria a face posterior e a face inferior, certo? E uma diferença de temperatura que a gente teria entre o elemento diferencial que a gente está avaliando e o ambiente. Bem, se a gente substituir a expressão também do termo da condução, a gente vai ver que a condução vai ser uma condução em X, basicamente, então ela é menos a condutividade, a área transversal e o gradiente de temperatura em direção X, o que permite que a gente escreva o balanço de energia nesse outro formato aqui. Certo? Onde a gente continua tendo a derivada da condução vezes dx e aqui a taxa de transferência de calor diferencial por convecção. Para a gente poder continuar, nós precisamos escrever quem que é a área da superfície na qual está ocorrendo a transferência de calor por convecção. Se a gente avalia direito, ela é essa área frontal, a área superior, a área anterior e a área inferior. Neste caso, o que a gente consegue descrever seria em função da espessura ou do comprimento desse elemento diferencial vezes a altura, que é um W, a gente chegaria numa área que seria essa área frontal. A área superior ela vai ser dada em função da largura, que vale B, certo? Vezes o dx, que é a espessura, para a gente poder criar o retângulo superior. E isso vai se repetir para o retângulo inferior e para o retângulo posterior, formando essas quatro áreas que a gente tem aqui. Se a gente coloca o termo do dx, ou nossa espessura diferencial, em evidência, a gente encontra 2W mais B. Esse 2W mais B, ele consiste em basicamente isso aqui, ó, 1W, 1B, 2W, 2B. Ou seja, esse 2 vezes W mais B, ele basicamente se refere ao perímetro que a gente vai ter para a própria área transversal para condução. Tudo bem? Então, a área para convecção depende do perímetro da área transversal de condução vezes a espessura dx. Se nós substituímos esse termo daqui na expressão da convecção, a gente chega numa expressão desse tipo, onde é possível perceber que agora, nos dois termos, eu tenho o dx que eu posso colocar em evidência e depois passar ele dividindo para o outro lado da expressão, onde ele vai zerar junto com a constante zero. Então, para a nossa superfície estendida, a gente chega com uma expressão que vai ter este formato aqui. Temos um pequeno problema, porque aqui nesse termo da derivada segunda da temperatura em relação a x, nós estamos derivando a função temperatura, e aqui no termo independente, a gente tem temperatura e uma outra constante. Ou seja, isso faz com que a nossa equação fique um pouco mais complicada de ser resolvida matematicamente. Para simplificar, é possível fazer uma simplificação, onde, ao invés da gente trabalhar com temperatura como nossa variável, a gente substitui a nossa variável por uma variável chamada temperatura em excesso. Ou seja, ao invés de trabalhar temperatura, nós vamos trabalhar temperatura menos o T infinito, certo? Que já está pronto nesse termo daqui, tudo bem? Só que aqui nessa derivada de temperatura, ela não está completa. Então, o que seria necessário? Pegar essa dentro da derivada, né? Subtrair e somar T infinito, tudo bem? Que aí T menos T infinito daria para a gente o termo do θ, que é a nossa temperatura em excesso, e a constante que sobra, que é a nossa temperatura T infinito agora somando, ela seria destruída pela derivada, já que a derivada da constante vai ser zero. Então é um termo que não vai importar para a gente. Tudo bem? Para facilitar um pouco mais, nós vamos pegar a condutividade e a área transversal do termo da condução e nós vamos passar a dividir os dois lados da equação. Isso vai fazer com que esse zero continue zero. Dentro desse termo aqui, as constantes somem, já que vai estar sendo divididos por ela também. E nesse termo daqui, como tem condutividade e área transversal, o termo fica dividido, formando para a gente uma constante grande, formada por quatro termos, que são a constante da coeficiente de convecção do ambiente, do perímetro da área transversal, da condutividade térmica e da área transversal da própria haste. Tudo bem? Se a gente fizer uma troca, juntar essas quatro variáveis numa só, que a gente vai chamar de m ao quadrado, a expressão para a gente vai ficar nesse formato aqui, onde
em função da temperatura em excesso, a gente vai ter uma derivada segunda dela em relação a x, menos aquela constante grande, dH perímetro sobre condutividade área transversal, que é esse menos m ao quadrado sobre θ, que vai ser igual a zero. Tudo bem? E agora a gente precisa, para resolver essa equação diferencial, uma função cuja derivada segunda menos uma constante vezes a própria função seja igual a zero. Uma função que atende isso para a gente é justamente a função e elevado a ax, ou então a função e elevado a menos ax. Tudo bem? Onde a constante para a gente, o nosso azinho, seria basicamente um valor do m, tudo bem? E a gente pode ter solução tanto para o valor positivo quanto para o valor negativo, com possibilidade de fazer de atender como solução para a nossa equação. Então, sem entrar em grandes descrições matemáticas, a nossa solução para distribuição e excesso vai ser em função de uma determinada constante de integração C1, um e elevado a um mx, mais uma segunda constante de integração de um e elevado a menos mx. Tudo bem? E para poder sair dessa equação, que é uma equação, no caso, genérica, ou seja, ela atende a qualquer condição de operação para a letra, que respeita as nossas hipóteses, a gente vai precisar, para chegar na solução particular, de condições de contorno. E para isso o que a gente utiliza normalmente são temperaturas ou taxas de transferência de calor. A gente sempre, nos nossos 4 casos de estudo, vai utilizar a temperatura da base como sendo uma condição de contorno, tudo bem? Então, para a condição de temperatura em excesso, ou seja, a gente teria para x igual a zero uma temperatura que é Tb, que menos T infinito vai formar para a gente um θB, que é a temperatura em excesso avaliada para a base. Então, exemplo disso, se a base tiver 20 graus e o ambiente tiver a zero, a diferença de temperatura que a gente vai ter, o θB, vai ser justamente de 20. Tudo bem? As outras condições para a ponta da letra a gente vai normalmente ficar alterando em temperaturas conhecidas ou então a gente vai trabalhar fluxos de calor conhecidos. Então, o primeiro caso para a gente é a letra infinitamente longa. Isso quer dizer, não que o comprimento dela seja infinito, mas longo o suficiente para quê? A partir da base, conforme vai trocando calor por convecção com o meio, a temperatura vai diminuindo ao longo da haste, até que antes da gente chegar no final da haste, a temperatura já é a mesma temperatura do meio. Ou seja, não foi necessário que todo o comprimento da letra tenha sido usado para a troca de calor. Certo? Aí, nesse caso, o que a gente vai ter? Para a ponta da letra, a gente vai ter uma temperatura em excesso, um θL qualquer, que vai ser a temperatura para a ponta, que no caso vai ser a mesma temperatura do ambiente, menos a própria temperatura do ambiente, certo? Ou seja, a gente vai ter um θL para a gente que vai ser igual a zero, certo? Então, isso quer dizer que, substituindo a expressão para x igual a L, a gente teria uma equação que seria um termo do C1, que multiplicaria um E elevado a m vezes o x, como x para a gente é um L, que é um comprimento muito grande, vezes o elemento m, né? A gente vai ter um número aqui muito grande sendo formado, certo? No segundo termo, a gente vai ter o termo do C2, um E elevado a um menos mx, ou um ml, no caso, para a gente, vai formar também um número muito grande, porém negativo. Como a gente sabe que o θ tem que ser zero nessa condição, esse termo aqui do C1 vezes 1 muito grande, ele não pode existir. Então, o termo do C1 ele vai ter que ser zero lá na informação dele. Ou seja, na primeira integração da equação diferencial, esse termo para a gente tem que ser zero. Bem, o outro termo, já que ele vai estar sendo dividido por um número muito grande, ele vai tender a zero. Então, não é problema. Então, só o termo do C1 é zero. E para a gente chegar na expressão no termo do C2, a gente basicamente usa a temperatura da base para a gente poder chegar nesse segundo caso. Então, o que a gente vai ter é que para a base, a gente vai ter um θ para x igual a zero, que vai ser igual ao nosso θB, que é a temperatura da base menos T infinito, certo? Que vai ser igual ao termo da constante C2, vezes o E elevado a menos m vezes o x, que é zero, ou seja, vai ser um E elevado a zero, que é 1. Então, para a gente, a constante C2 vai ser igual ao próprio θB.
Isso faz com que a distribuição de temperatura para a gente chegue nesse formato. É o θB, ou a temperatura em excesso avaliada para a base, menos o E elevado a mx. Isso vai criar esse decaimento exponencial da temperatura em relação ao comprimento da letra, até ela atingir algum ponto, antes do final da letra, né, a temperatura T infinito, que é a temperatura do próprio meio. Tudo bem? Se a gente quiser sair de temperatura em excesso e chegar em temperatura, ao invés da gente subtrair, nós vamos somar a temperatura ambiente de chegar numa expressão desse tipo. Bom, essa é a distribuição de temperaturas. Para a gente poder chegar na taxa de transferência de calor, o que nós vamos fazer vai ser basicamente avaliar a seguinte coisa. A energia toda que está saindo pela superfície da letra por convecção é a mesma quantidade de energia que vai estar entrando pela base por condução. Então é isso que a gente vai avaliar. A taxa de transferência de calor na letra vai ser a taxa de transferência de calor de condução que a gente vai ter para a posição x igual a zero, que é a própria base. Então a gente vai ter menos a condutividade vezes a área transversal da letra, que vai multiplicar uma derivada da expressão da temperatura em relação a x, certo? Para a posição x igual a zero. A derivada da temperatura T infinito, ela vai ser zero, então um termo que não importa para a gente basicamente essa expressão aqui. Já que a gente tem uma função que é um E elevado a um menos mx, quando a gente derivar ela, a gente teria basicamente o menos m saindo da exponencial e vindo para frente para multiplicar, então o menos m aparecendo aqui, tudo bem? E como a gente vai ter que substituir o valor de x por zero, esse zero vai fazer com que o nosso f fique elevado a zero e esse valor aqui dê 1 para a gente, ou seja, a taxa de transferência de calor vai ser menos a condutividade, a área transversal, que multiplica menos a temperatura em excesso para a base, vezes a constante mzinho, certo? Se a gente abre o valor da constante mzinho, que é o coeficiente de convecção, perímetro sobre condutividade e área transversal, essa condutividade e área transversal que estão no denominador, elas podem, estão no numerador aqui fora da raiz, elas podem entrar para dentro da raiz ao quadrado, e quando a gente simplificar com a condutividade e área transversal que estão no denominador, elas vão ficar basicamente sem o expoente, né, com o expoente 1. Então, a taxa de transferência de calor que nós vamos ter vai ser basicamente a temperatura em excesso para a base, vezes a raiz do coeficiente de convecção, do perímetro, da condutividade térmica e da área transversal. Tudo bem?